Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do Prof. Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. Podcast extremamente importante. Vamos falar de uma temática fundamental para a gestão das emoções, ponto fundamental para que você consiga efetivamente atingir o ponto máximo da sua preparação. Aliás, é um dos pilares do método desenvolvido pelo professor Alan Vinícius, o método AV4.4, que trata da inteligência emocional, que se liga a essa ideia da gestão das emoções. Mas antes de adentrarmos na temática de hoje, é fundamental que você siga alguns passos. O primeiro deles é se inscrever, ou seja, seguir o podcast do professor Alan no Spotify. Na medida em que você segue o podcast e ativa as notificações, todas as vezes que nós tivermos um podcast novo, isso acontece todos os dias da semana, tá? Ou seja, de segunda a sexta, às 6h06 da manhã, você será notificado ou notificada pela ferramenta, pelo Spotify. Se está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, a sua curtida nesse vídeo. Lembrando, no Spotify ainda, deixa as 5 estrelas, assim você está avaliando o quanto o podcast tem impactado na sua preparação. Gente, ter produtividade estudantil, aumentar a sua performance é fundamental. Mas o primeiro passo para que você consiga ser melhor tecnicamente é você ter uma base emocional mais eficiente. Porque pensa comigo, se você não está em um processo de equilíbrio com as suas emoções, qual é a tendência? Que alguns pontos ligados, por exemplo, à não realização de atividades, aconteça. E quando isso acontece, a tendência é que haja um processo ainda maior de comprometimento dessas emoções. E aqui, o episódio de hoje é um convite, primeiro para você diminuir ou eliminar as críticas sobre si. Eu não estou falando aqui sobre autoconhecimento, de você efetivamente saber o que precisa melhorar. Não. Geralmente, nós, seres humanos, somos muito duros quando estamos falando sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria jornada. Celebre as suas virtudes. Quando você se olha no espelho, o que você efetivamente tem orgulho de si? Qual é a característica que você mais se orgulha de ter? Coloca aqui nos comentários, aqui abaixo. Eu quero muito saber qual é a virtude que você tem. Todos que estão aqui, tenho certeza, numa formação de um ambiente fortalecedor, é que efetivamente cada pessoa busque entender e busque saber de qual é a virtude que você mais se orgulha de ter. Porque quando a gente fala de uma virtude que você se orgulha, naturalmente você se sente bem, você se sente grato, grata, você se sente feliz por ter. E quando você sorri, como você está fazendo agora, talvez, por lembrar dessa grande virtude, por se orgulhar dessa grande virtude, o seu estado emocional ele muda. O seu estado de espírito ele muda. E quando nós estamos em um estado de espírito propício, quando estamos em um cenário em que os nossos sentimentos que afloram são aqueles sentimentos de felicidade, efetivamente você se torna mais produtivo, mais produtiva.
A qualidade da sua produção se torna muito melhor. Por isso, o meu papel enquanto coach profissional, e quando eu falo de coach profissional, o coaching envolve uma metodologia. São ferramentas técnicas que são empregadas para extrair do coach, que é aquele que é beneficiado do processo de coaching, a sua melhor versão. Coaching não é frase motivacional. Coaching é técnica, é metodologia. E nessa metodologia que é empregada dentro do AV Coaching, que é o meu programa de efetivamente de treinamento, de acompanhamento dos estudantes através de uma metodologia criacional, os hábitos que são instalados não são hábitos para a pessoa estudar mais apenas. É para ela estudar melhor. É para ela estudar, vou repetir para você, melhor. Às vezes, como eu estava numa sessão nesta semana, dos hábitos instalados tem a ver com a escrita, tem a ver com a celebração de palavras de força. Certamente, essa Coti está ouvindo esse podcast e ela vai se identificar. Tem a possibilidade de olhar no espelho e dizer: eu consigo, eu posso. Eu faço o meu melhor. Eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro as minhas virtudes. E entender que os erros, eles fazem parte do caminho. É claro que eu não estou falando aqui que você deve, ao estar numa situação em que você pode melhorar, você permanecer na zona de conforto. Não é isso. E geralmente não é isso que paralisa as pessoas. Geralmente é porque somos muito duros com nós mesmos. Escreve aqui nos comentários. Você se sente dura com você mesmo? Com você mesma? Você entende que sua dose de críticas endereçadas a você é uma dose elevada? Se você tem esse perfil, escreve aqui nos comentários. Algumas pessoas não vão escrever porque talvez sintam vergonha. Mas não tenha vergonha, porque é o que você sente. E o que a gente está aqui com estes ensinamentos é para que você vire a chave e entenda que quanto mais você se critica, mais você afeta as suas emoções. E quanto mais você afeta as suas emoções, menos você produz. Seja feliz. Orgulhe-se de si. Fale das suas virtudes para você mesma, para você mesmo. Diga, olhe, celebre o quanto você já evoluiu. Assim, você terá forças para buscar algo ainda melhor na sua jornada, para buscar algo ainda melhor na sua preparação, no processo de gestão das emoções. Tome cuidado para que você não seja um autocrítico de si e das pessoas que você ama, das pessoas que estão ao seu redor. Porque se de repente você não está feliz com as características que você tem, talvez você esteja se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa que só reclama de si e dos outros, uma pessoa que só vê a parte ruim de si e dos outros, uma pessoa que não consegue enxergar a parte boa
de si e das pessoas que ama. E isso só retroalimenta um cenário de culpa. Porque quando você intensifica as críticas sobre o outro, principalmente se é uma pessoa que você ama, ou sobre si, e quando você está sozinho depois e pensa na sua atitude, qual é a linha tradicional? Que você deprima, que você, de repente, baixe a sua energia. E quando isso acontece, você produz mais ou você produz menos? É uma pergunta que você deve refletir. Por isso, a minha missão, ao transmitir para você esse conhecimento, é que a sua ampliação de produtividade estudantil, a sua ampliação de performance, decorre de você instalar novos hábitos. E essa instalação de novos hábitos a gente faz dia por dia. Vamos aqui iniciar com um exercício. Pensa em 3 aspectos desta semana que você se sente grato por ter acontecido e que efetivamente evidencia suas virtudes. Indica 3 situações para você mesma, ou para você mesmo, ou se você compartilhar aqui nos comentários o quanto vai se tornar ainda mais rico esta aula, mais rico esse podcast. 3 que indicam que as suas virtudes, elas foram predominantes ao longo dessa semana. Talvez você demore um pouco mais neste exercício inicial. E nesse exercício igualmente inicial, se eu lhe perguntar 3 pontos que você modificaria na sua semana, talvez você responda com muito mais fluidez. Por quê? Porque no nosso hábito de agora, a gente está condicionado a estabelecer críticas. Nesta mudança de hábito, o convite é para que você celebre as virtudes. É para que você efetivamente sinta orgulho das suas atitudes. E que efetivamente, com esta limpeza e com esta maior noção das suas emoções, você consiga convergir as suas energias para o que você efetivamente quer e vá buscar as soluções. E se você precisa de ajuda nessa jornada, para efetivamente ter acesso a ferramentas que permitam que você chegue do trabalho ou acorde no seu primeiro momento do dia e saiba o que fazer. Saiba quais atividades estudantis a executar. Você tem um plano de estudos, um projeto de estudos para você. Se faz sentido para você ter acesso a algo que vai fazer você exponenciar os seus estudos, na descrição deste podcast consta o meu WhatsApp, o 719-9381-1035. Mande uma mensagem e solicite uma análise individual de perfil estudantil. Essa análise individual é para que você possa entender quais são os pontos do processo estudantil, eles podem melhorar para que você possa celebrar ainda mais as suas virtudes e possa amar cada vez mais as atividades que você executa no seu dia a dia. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então, clica no botão de compartilhar, seja no YouTube, seja no Spotify, e encaminha. Ela vai lá no WhatsApp, escolhe uma pessoa, encaminha para ela e diz por que é importante que a pessoa ouça este podcast ou assista esse podcast. Por que que você escolheu ela? É assim,
que você estará ampliando a missão de tornar pessoas cada vez mais orgulhosas das suas virtudes. Um grande abraço e até amanhã, às 6h06 da manhã, até segunda-feira, no episódio de número 85. Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu!